Prazer, eu sou a Aline Mendes Peralta, sou nutricionista. Estou a convite aqui do Instituto de Energia para falar um pouquinho sobre nutrição na longevidade, dentro do projeto Bem-Estar na Longevidade. Então, depois que vir o vídeo, aperte o like e também se inscreva no canal. Bora lá então? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dos princípios básicos da alimentação e sua ação preventiva, na longevidade. Bom, e daí a primeira coisa que eu trago para a gente estar conversando é o que seria uma alimentação saudável? Será que uma alimentação saudável é aquela que a gente só come verduras, legumes e frutas e não come mais os outros alimentos ou só alimentos integrais? Será que isso é uma alimentação saudável? Bem, quando a gente coloca alimentos saudáveis no Google, o que a gente vê? A gente vê várias verduras, legumes, frutas, mais do que qualquer outro alimento. E daí eu pergunto, será que aqueles alimentos considerados fast food ou alimentos com maior teor de nutrientes que têm que ser evitados, eles são lixo? Será que a gente precisa ter essa dualidade na alimentação? Ou eu como saudável, só como frutas, verduras e legumes e nunca como nenhum alimento que tenha maior quantidade de gordura ou sódio? Ou eu como só besteira, só o que dizem ser besteira, Bom, aí eu respondo. É tudo uma questão de equilíbrio. Por quê? Porque a gente pode estar comendo esses alimentos, com maior quantidade de gordura e sódio, em contextos sociais, em menor quantidade de vezes ao longo da semana. Então não é todo dia que eu tenho um evento social, não é todo dia que eu tenho algo especial, E a qualidade a gente pode assegurar ela ao longo da semana, ao longo dos dias. Então dá preferência, maior predominância para aqueles alimentos que fazem bem para o corpo, que fazem maior quantidade de bem para o corpo. Porque alguns alimentos que não são lixos, gente, eles têm uma ação não tão benéfica no corpo, mas têm uma ação benéfica para a mente. Então, a gente tem que equilibrar isso, Então, posso comer esses alimentos? Sim, menor quantidade, menor frequência, E daí, o quanto tem de patologia ou não dentro dessa questão é que vai me falar o quanto frequente eu posso estar comendo ou não, Então, a gente tem que pensar que essa alimentação é mais do que simplesmente escolher o alimento porque eu sei que é o melhor, mas sim porque o alimento ele está inserido dentro de um contexto social. Não simplesmente eu tenho que escolher o alimento porque ele é considerado mais saudável, mas sim eu escolher o alimento dentro de todo o que acontece, Então, quando eu vou na casa da minha avó, eu tenho aquelas lembranças de criança de fazer biscoitinhos, quando eu vou para uma ceia de Natal, para um almoço de domingo com a família, Essas são as exceções e que a gente tem que estar levando em consideração. Outro ponto também que é muito importante é o estado emocional. Muitas vezes, se fala, você é o que você come. Mas será? Será que a gente não come o que é? Então, muitas vezes, o estado emocional em algumas pessoas está muito atrelado à alimentação. E por isso, se vê muitas vezes pessoas que ou emagrecem demais ou engordam demais quando estão com depressão, quando estão com ansiedade, porque depende da relação que foi construída com os alimentos. Mas o estado emocional é aquele que tem um grande peso dentro das escolhas alimentares e por isso ele tem que ser considerado e tem que ser falado. Então aqui o que a gente falou dos eventos e do dia a dia, que a gente consegue colocar em maior quantidade esses alimentos que fazem bem para o corpo. E daí, se a gente for pensar, segundo a nutrição, a ciência da nutrição, o que seria o ideal estar comendo ao longo do dia, a gente tem a representação da pirâmide dos alimentos, que nada mais é do que mostra os alimentos que a gente tem que comer em maior quantidade no dia na base dessa pirâmide, que são os cereais, os tubérculos. E o que vai subindo nessa pirâmide, a gente tem uma redução do que deve ser ingerido ao longo do dia. Então, se a gente for ver lá na pontinha dessa pirâmide, a gente acaba tendo também gorduras e açúcares.
Se você não quiser estar comendo ao longo do dia, ótimo, também pode estar fazendo, mas não é algo proibido. Não estou incentivando a ingerir em maior quantidade, mas sim, estou falando aqui que não é algo que deve ser colocado como algo não permitido, como algo que fosse fazer um grande mal à saúde se ingerido em menor quantidade, em mínima quantidade. Então, o que a gente precisa saber é que na alimentação a gente tem que ter equilíbrio. E daí essa alimentação ao longo da nossa vida vai determinar algumas questões quando a gente chegar na terceira idade. Algumas questões estão relacionadas à nutrição, né? E não só a nutrição. Por quê? Porque a gente tem vários fatores, hoje em dia a gente sabe que são genéticos, e tem os fatores também ambientais, que contam em grande proporção também, às vezes até mais do que a alimentação. Algumas doenças das mais comuns nos idosos. Então a gente tem a catarata, diabetes, doenças cardiovasculares, o cancro, os tumores, né? A osteoporose, a surdez, depressão. Então são algumas das patologias bem comuns nos idosos. E hoje a gente vai falar um pouquinho da questão da memória, Alzheimer e Parkinson, e que são patologias que têm ganhado grande destaque. Então, o Alzheimer, as doenças, né, o Alzheimer e o Parkinson, né, que são doenças relacionadas à demência, eles têm aumentado cada vez mais o número, e a previsão da Organização Mundial de Saúde é que a cada 20 anos essa quantidade de pessoas diagnosticadas dobre. Então, é algo muito importante que a gente tem que levar em consideração. Apesar da literatura ainda não firmar orientações específicas para prevenção do Alzheimer, até porque essa patologia não apresenta ainda uma cura, né? E ainda não se tem tão clara o seu mecanismo de ação e de desenvolvimento, a gente tem algumas questões que foram conversadas nessa Conferência Internacional de Nutrição e Cérebro em 2013, que são 7 recomendações, né? Dentre elas, separei as recomendações relacionadas à alimentação, que estão relacionadas à prevenção. Então, é prevenção e não cura, tá? Não existe cura via alimentação. Existe prevenção e existe algumas considerações que têm que ser levadas em relação a consistências, a forma de abordagem, de acordo com a progressão dessa patologia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da prevenção. Vamos falar item por item que estão nesses 2 slides. Então, primeiro, minimizar a ingestão de gordura saturada e trans. Mas o que é gordura saturada e trans, né? Gordura saturada são aquela gordura, né, que tem em fontes animais, principalmente. A gente tem em menor proporção nas fontes vegetais, né, de óleos vegetais, mas a gente tem maior proporção nas fontes animais. Então, a gordura do leite, a gordura da carne, né? Então, as gorduras dos queijos, isso tudo é riquíssimo em gordura saturada. E daí a gente não pode esquecer que alguns queijos, que a gente fala quanto mais amarelado, maior quantidade que a gente tem de gordura, muitas vezes a gente não leva em consideração alguns queijos que têm grande quantidade de gordura, como por exemplo o brie. O brie é um queijo que é branquinho e mesmo assim tem maior quantidade de gordura. Mas essa orientação acaba sendo de uma forma generalizada e a gente tem algumas exceções. E o fígado, né? O nosso organismo, ele produz quase 70% do colesterol que a gente tem no nosso organismo. Já os alimentos, eles vão ser responsáveis por 30%. Mas esses 30% são produzidos a partir da gordura saturada e não do colesterol. Então, por isso que a gente fala hoje em dia que o ovo, ele não tem grande ação no aumento de colesterol, que a gente poderia comer com maior frequência. Por quê? Porque esse ovo, ele vai ter uma grande quantidade de colesterol, mas pouco de gordura saturada. O colesterol que a gente ingere não tem considerável ação para o aumento de colesterol dentro do nosso organismo. Então, o que a gente tem que focar mais são os alimentos realmente mais ricos nessa gordura saturada. Então, alguns óleos, né, aqui que eu coloquei para vocês terem uma ideia da utilização do dia a dia. Então, a gente tem o óleo de açafrão, que não é comum a gente encontrar nos supermercados, que teria menor quantidade,
Mas a gente também tem o de girassol, o de milho, de soja, né, que são fáceis de serem encontrados, o de canola, inclusive, que são mais fáceis de serem encontrados nas prateleiras dos supermercados. Então eu tenho que comprar só óleo de canola? Não. Então, quando a gente pensa em uma alimentação equilibrada, a gente pensa, lembra que a gente falou lá da pirâmide alimentar? Lá no topo tinha o quê? Tinha óleos e gorduras. Então, ele pode ser adicionado no dia a dia, mas em pequena quantidade. Se a gente utiliza uma pequena quantidade, 6 ou 15%, não vai fazer diferença nessa quantidade na produção do meu colesterol. O que vai fazer mesmo a diferença é o quanto de gordura saturada eu vou estar comendo. Tá? Então, assim, a diferença de preço, né, de canola para soja é imensa. E daí a gente tem que pensar até onde isso faz tanta diferença para ter tanta diferença assim de valores. Então, eu posso estar utilizando o meio termo também, o de milho, vai depender do quanto eu tenho de renda. Mas o principal é não utilizar em grande quantidade, então não fazer frituras em grande quantidade, estar utilizando pouco ao refogar os alimentos. Isso tudo são ações mais efetivas do que eu comprar o óleo de canola, por exemplo, e utilizar frequentemente frituras no dia a dia, né? Isso não vai fazer com que eu produza menos colesterol no meu organismo. Já em relação às gorduras saturadas, as trans, aliás, em alguns alimentos, eu trouxe alguns exemplos, né, de alimentos que têm maior quantidade de trans. Alguns já estão bem mais reduzidos, né, dessa gordura trans, estão sendo substituídos pela gordura esterificada. Mas a gente tem que notar que os biscoitos, geralmente, eles têm maior quantidade porque a gordura trans acaba sendo aquela que dá a crocância, né? E daí a gente tem algumas recomendações de ingestão diária de saturado e trans, com e sem fator de risco, que seria com a presença de algumas patologias, como diabetes e hipertensão, por exemplo, com e sem essas patologias, né? Recomendação número 2. Hortaliças, leguminosas, frutas e cereais integrais devem assumir um papel principal na dieta, em vez de predominar o quê? Quantidade excessiva de carne e de laticínios. As frutas, verduras, legumes, leguminosas, eles são muito importantes. Primeiro, pela quantidade bem grande que a gente tem de vitaminas neles. E segundo, pela quantidade de fibras. Se a gente for ver as leguminosas, as frutas, né? A aveia, que nem foi citada aí, mas que também tem uma grande quantidade de fibra solúvel, vai auxiliar tanto a ir mais frequentemente no banheiro, né? A defecação, quanto também ajuda a eliminar o colesterol. E os outros que a gente falou, que são os integrais e os legumes, eles têm uma ação de aumento de saciedade e menor ingestão calórica, o que vai fazer também ingerir menor quantidade de gordura saturada e trans. Então, eles têm papel também fundamental na manutenção do corpo, além das vitaminas. Em relação às carnes e aos laticínios. Então, as carnes, quando a gente pensa em pessoas da terceira idade, a gente sabe que com o tempo ocorre um desgaste de todos os órgãos do nosso corpo, né? Assim como a pele, os órgãos também ficam mais cansados, né? Ficam mais desgastados. E daí a digestão fica um pouco mais difícil, a produção de enzima reduz. Então, por isso a gente fala que as carnes, elas têm que ser consumidas, mas a gente pode reduzir um pouquinho a quantidade e daí dar preferência para a carne branca, porque a carne vermelha, ela é muito mais difícil de ser digerida pelo nosso organismo. Ela pode ser ingerida sim, mas menor frequência. E os laticínios, eles não devem ser retirados, mas sim, de preferência, podem ser o quê? Sem a lactose. Por quê? Porque o organismo do idoso acaba produzindo menor quantidade da enzima lactase, geralmente. Então, se a gente proporciona esses alimentos com menor quantidade de lactose, a gente vai fazer com que aquele idoso ele sinta menor quantidade de produção de gases, menor estufamento e incômodo. Então, isso muitas vezes auxilia nesse mal-estar do paciente. 3. A vitamina E deve ser consumida preferencialmente dos alimentos. Isso todas as vitaminas, tá? Então, essa é uma orientação que acaba sendo generalizada. Mas daí, onde que a gente tem essa vitamina E? A gente tem nas castanhas, na gema do ovo, no fígado, nos óleos, né? Nos óleos vegetais. Em todos esses a gente tem a vitamina E. Então, facilmente a gente consegue
colocar no nosso dia a dia. O fígado e o ovo, né, a gema do ovo, são fontes de praticamente todas as vitaminas. Então, eles podem ser inseridos com um pouco mais de frequência na alimentação que os demais alimentos. Só o fígado que eu faço uma ressalva, porque geralmente o fígado bovino ele acaba metabolizando grande quantidade de hormônios, de substâncias, de vacinas que são utilizadas no gado. E por isso, seria mais interessante que a gente ingerisse fígado de galinha, que existem algumas marcas que são orgânicas e que daí não tem a utilização desses estimulantes de crescimento e nem a utilização de rações geralmente industrializadas, tá? É uma alimentação mais natural, então seria mais interessante. Fontes de vitamina B12, como os alimentos fortificados ou suplementados, ou até alimentos que normalmente têm maior quantidade dentro da ingestão diária ideal. E daí a gente bate naquela mesma questão, né? Principalmente B12, a gente tem em fontes aí de carnes, a gente tem vegetais verdes escuros, os queijos, o ovo e o fígado, como eu falei, grande quantidade. Então, se a gente já ingere esses alimentos, que vai estar ingerindo por conta de outras necessidades de vitaminas, a gente já vai estar ingerindo o ideal de B12 também. Um item que eu acho bem interessante, apesar desse item ainda estar em investigação, né, é a questão do alumínio. Então, tem alguns estudos iniciais que têm visto maior concentração de alumínio no cérebro de pessoas que tiveram Alzheimer pós a morte, né, analisado pós a morte, e isso tem sido uma evidência inicial. Lógico, a gente precisa ainda de mais estudos, com um bom delineamento, também mais estudos para que se forme uma meta-análise para se ter certeza dessa recomendação. Mas, como todo metal pesado, o ideal é a gente ingerir o mínimo possível. E se a gente souber o que evitar, como fazer, isso seria bem importante, não só para o Alzheimer, mas para outras patologias e para a saúde do nosso corpo. Então, uma primeira recomendação em relação às panelas, né? As panelas de alumínio, elas podem ser trocadas aí pelas panelas de cerâmica ou de vidro, ou aquelas também revestidas de teflon. Uma outra coisa que também nós podemos fazer é em relação à água filtrada. Então, a água, ela muitas vezes vem carregada de metais pesados, até pela forma de tratamento, e existe, né, o filtro específico que retém esses metais pesados. Outra questão é a utilização de papel alumínio em contato com o alimento. Então, ao invés dele, a gente pode estar utilizando o quê? O papel manteiga, papel toalha, dependendo do tipo de preparação que a gente vai fazer. As latas, que são importantes pelo fato de muitas vezes elas estarem amassadas e daí o alumínio ele entra em contato com esse alimento. E além do fato de todo o enlatado ter uma quantidade de sódio e de algumas substâncias que não são normais no nosso organismo. O interessante também é que alguns medicamentos eles contêm alumínio, né? Então, principalmente alguns antiácidos. Então, seria importante que não se ingerisse em grandes quantidades. Por quê? Porque no nosso corpo a gente tem uma quantidade que a gente pode estar ingerindo e que o nosso corpo é capaz de eliminar. Mas essa quantidade não é grande. Então, se a gente come com grande frequência, né, ingere grande frequência de enlatados, sempre cozinha em panelas de alumínio e todas essas questões que eu coloquei principais aqui para vocês, a gente vai estar aumentando a quantidade que a gente ingere e, de repente, o nosso corpo não vai estar dando conta de eliminar tudo do nosso organismo. Bom, é isso, pessoal. Então, qualquer dúvida podem enviar por e-mail, podem escrever aí embaixo. Se vocês gostaram, like para mim. E daí eu espero vocês na próxima aula para a gente falar um pouquinho mais dessas questões. Um abraço!